E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio de Simcast Carreiras. Eu sou o Gabriel, mentor do Pilar Excelência, e eu tô aqui com a minha colega Agatha. Oi, pessoal! Eu também sou mentora do Pilar Excelência e no episódio de hoje nós temos um convidado super especial, que é o nosso querido professor Rodrigo. O senhor quer se apresentar? Prazer, pessoal. Professor Rodrigo Souza da Este. Prazer estar participando aqui com vocês hoje, falar um pouquinho sobre meteorologia e suas relações aí com as tecnologias. Então, professor, o senhor poderia aí falar qual é o seu curso, que o senhor é profissional de quê? Qual curso que o senhor fez? Como foi essa trilha que o senhor teve, né, para escolher esse curso, para o pessoal ir saber qual é a área que o senhor atua? Tá? Hoje eu estou vinculado ao curso de meteorologia da Este, Uhum. mas a minha formação de graduação é bacharel em física. Eu fiz física na graduação. Nossa. Então, quando eu estava nessa fase de prestar vestibular, eu tinha uma afinidade grande com a área ambiental, mas na época que eu prestei vestibular, final dos anos 80, início dos anos 90, não existia ainda no mercado de trabalho a figura do engenheiro ambiental. Se eu não estou enganado, esse curso iniciou no centro-oeste do país, não lembro bem se foi no Mato Grosso ou Tocantins, no final dos anos 80. E Uhum. eu prestei vestibular no 1990. Então, não tinha essa opção de engenheiro ambiental na época que eu prestei vestibular. E o que eu tinha certeza é que eu tinha afinidade com a área de ciências exatas e da terra. E como eu tinha dúvidas sobre que engenharia seguir, visto que eu tinha afinidade com a área ambiental, eu acabei optando por física, que é uma ciência pura. E aí eu pensei, vou fazer física e depois que eu fizer física, eu tento me especializar em alguma área ambiental e ainda não tinha muita ideia de para onde ir naquela época, né? Então, acabei fazendo graduação em Física em São Paulo, Uhum. na Unesp, em Rio Claro, campus de Rio Claro. E, ao final do curso, surgiu uma oportunidade para fazer o meu mestrado no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos. E eu acabei me candidatando para uma vaga no mestrado lá, acabei sendo selecionado e fiz meu mestrado e avancei para o doutorado também no INPE. Então, fiquei 10 anos no INPE, entre mestrado, doutorado e contratação, porque ao final do meu curso de doutorado, eu acabei sendo contratado por uma fundação que prestava serviço para o INPE e acabei passando 10 anos da minha vida lá. E nesse período, eu tive a oportunidade de me especializar na área de meteorologia, trabalhando com ciências atmosféricas e, mais especificamente, no uso de dados de satélites ambientais para o monitoramento ambiental. Nossa. O senhor não sabia que o senhor queria meteorologia, então, na época, quando foi prestar Não, o na verdade vestibular? não. Meteorologia surgiu de uma oportunidade de uma palestra que eu tive a chance de participar na graduação. No meu último ano de graduação, a gente estava naquela turma de formandos tentando definir para onde ir. Alguns colegas queriam ir para a área de saúde, que é física médica. Alguns colegas queriam ir para a parte teórica e aplicada na área da física. Outros colegas, eu tentando buscar alguma coisa na área ambiental, não sabia exatamente se era em geofísica, alguma coisa relacionada com petróleo e gás, alguma coisa assim. E acabei assistindo uma palestra de um professor do INPE, que trabalhava no CPTEC, que é o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, que fica em Cachoeira Paulista, interior de São Paulo, entre Rio de São Paulo, mais ou menos no meio do caminho ali entre Rio e São Paulo. E aí ele fez uma propaganda tão boa, mas tão boa do instituto que ele fazia parte, das oportunidades de pesquisa naquele instituto, numa época em que muitos recursos estavam sendo investidos nessa área, e sinalizou que todo mundo que fosse para lá teria grande chance de ascender rapidamente na carreira dentro da área, com oportunidade de emprego, bolsa. E muitos dos colegas que estavam naquela palestra acabaram seguindo. Eu tenho pelo menos uns 6 ou 7 colegas daquela época que seguiram Uhum. para fazer o mestrado e doutorado no INPE e hoje estão aí no mercado de trabalho também, como professores, trabalhando no Instituto de Pesquisa, outros trabalham no CNPq, outros estão na Agência Nacional de Águas. Então, foi muito legal. Nossa, Uma dúvida, professor. O senhor nasceu em São Paulo? Essa é uma coisa interessante. Eu sou mineiro, Aham. mas é um mineiro praticamente amazonense, porque eu cheguei em Manaus com 6 meses de idade. Ah. Meu pai é químico, Hum. e o meu pai, quando se formou, o primeiro emprego dele foi na Antártica. Então, e ele se formou
no início dos anos 70, Uhum. e o Distrito Industrial de Manaus estava a todo vapor naquela época, né? Com a Zona Franca de Manaus. E ele foi convidado para implantar a fábrica da Antártica aqui em Manaus. Então ele veio para ficar 2 anos e ficou 17. Nossa. Então eu cheguei com 6 meses, eu fiquei até os 16, 17 anos aqui. E aí eu tive a oportunidade de estudar nas escolas daqui, crescer em Manaus. Uhum. Meus amigos de infância são todos de Manaus. E quando eu estava na época de prestar vestibular, o meu pai recebeu uma nova proposta para a implantação da fábrica da Antártica em Jaguariúna, no interior de Uhum. São Paulo. Então ele aceitou a proposta, um novo desafio na carreira dele, e aí a família toda se mudou para São Paulo. E nessa época que a gente se mudou para São Paulo, eu estava no terceiro ano do ensino médio. Então já era meu último ano e já estava naquela fase de correr com vestibular. Então, acabei fazendo graduação, mestrado, doutorado em São Paulo, né? Interior de São Paulo, porque eu Uhum. fiz física em Rio Claro, que fica a mais ou menos 100, 150 quilômetros de São Paulo, e fiz a minha pós-graduação, mestrado, doutorado no INPE, que também fica em uns 150, 200 quilômetros de São Paulo, interior de São Paulo. Eu tava com essa dúvida porque a gente recebeu o professor Igor, né, que não era daqui, Sim. mas ele veio para cá justamente por trabalhar com essa temática ambiental, de sustentabilidade. E eu pensei se o senhor tinha esse mesmo background, assim, de ter vindo para cá justamente por essa ligação, né, com essa área de sustentabilidade. Ou, no caso, foi isso também, ou foi mais porque o senhor já tinha raízes aqui, ou algo do tipo? Tudo coincidência, nada Uhum. planejado, né? Então, é como eu te falei, eu fui fazer física com aquele instinto de que tenho afinidade com a área e ainda preciso afinar um pouco o que fazer depois, porque assim, vocês devem conhecer que tem pessoas que Uhum. fazem 1, 2, 3 cursos de graduação Sim. e acabam não se especializando porque gastaram energia fazendo 1, 2, 3 cursos de graduação. Uhum. Uhum. Então, eu vou dar aqui uma opinião pessoal, mas nada além de uma opinião pessoal, né? Cada um sabe o que é melhor para si. Mas o desafio de você fazer 3 graduações em áreas diferentes é que você, inevitavelmente, você vai acabar deixando uma ou outra de lado. Você Uhum. não vai conseguir atuar em 2, 3 frentes diferentes. É um desafio, né? Então a gente conhece. Então, o que eu tinha para mim era o seguinte: eu vou fazer física, porque eu sei que eu tenho afinidade com exatas e não vou desperdiçar o que eu vou aprender em física e de alguma forma eu vou utilizar isso para frente. Uhum. Ainda tenho dúvidas sobre que engenharia eu poderia atacar, porque, como eu disse, engenharia ambiental não existia na época. E aí, quando eu acabei a graduação, eu fiquei naquela: vou fazer engenharia ou vou buscar uma pós-graduação? E fui buscar uma pós-graduação na área de meteorologia, mas nem me passava pela cabeça na época Manaus, Uhum. naquele momento. Meu objetivo era me especializar na área de sensoriamento remoto do ambiente, utilizando todo o background de física que eu tinha aprendido na graduação e que me serve até hoje, porque eu sou físico, enfim. E aí, o que acontece é que, com a questão ambiental e pela Amazônia ter a visibilidade e a importância que tem na Uhum. questão ambiental, a UEA surge com um curso de graduação em meteorologia. Então, eu trabalhava no INPE na época, já tinha acabado meu doutorado, eu estava lá como contrato CLT, trabalhando para uma fundação e prestando serviço para o INPE. Uhum. E colegas daqui de Manaus, do LBA, do INPA, nos ligaram lá para nos convidar para vir para Manaus participar aí desse desafio que era montar um curso de meteorologia na UEA. Uhum. E aí, na época, eu falei: nossa, que coincidência interessante, né? Um convite para trabalhar em Manaus, que é a cidade onde eu cresci, Uhum. onde tem os amigos de infância, quer dizer, tem uma relação afetiva com Manaus já. E aí eu falei: bom, qual é a proposta? Aí eles falaram: bom, a proposta é que você venha para cá como bolsista e Uhum. fique aqui por 2 anos trabalhando e quem sabe aparece uma oportunidade de emprego. Aí eu respondi na hora assim: para vir para Manaus como bolsista, o desafio é grande, por quê? Porque eu vou ter que arcar com todos os custos da mudança de São Paulo para Manaus, Uhum. né? E, e ainda vou ter que arcar com o risco de me mudar para Manaus sem ter um emprego fixo, porque eu estou em Sim. São Paulo, eu estou empregado, eu tenho Sim. carteira assinada. Eu, minha esposa, que também é física e Uhum. também tem mestrado, doutorado no INPE,
e também é professora da UEA, mas enfim. Eu falei para eles assim, não dá, amigo, como é que eu vou trocar uma situação segura por uma situação de não previsibilidade do que vai acontecer daqui a 2 anos, e eu tenho uma filha já, novinha, é muito arriscado. Aí o pessoal falou assim, não, mas vem porque a UEA vai abrir um curso de graduação em meteorologia. Aí eu perguntei, mas quando vai abrir? Aí eles falaram, daqui 2 anos. Aí eu falei, então tá bom, então vou me preparar, vou estudar a partir de amanhã para me preparar para o concurso da UEA, porque quando a UEA abrir concurso em meteorologia, que foi na área que eu me Uhum. especializei, eu vou prestar o concurso, e se eu passar, eu me mudo para Manaus sem problema nenhum, Mas para ainda. construir minha carreira, mas eu vou sem data para voltar. Mas eu vou garantido, né? Eu vou com emprego, Sim. porque para eu pedir a conta aqui, para ir para uma situação de bolsa em Manaus, como é que eu volto para cá depois pedindo emprego de novo? Eu não posso, não Uhum. posso errar. E aí o que aconteceu foi isso, né? Eu fiquei estudando 2 anos, a UEA se organizou aí para fazer os concursos, o concurso abriu. Eu me lembro que a minha esposa veio prestar concurso em novembro, aí ela passou, eu falei, bom, 50% já. Eu vim prestar concurso em dezembro, eu passei, aí eu falei, bom, 100% já. E aí em março a gente assumiu na UEA, a gente assumiu na UEA em 2008, no edital 01 da UEA. Nossa. Aí a gente assumiu em 2008, De 10 primeira anos. safra. Então já a gente já está como professores da UEA, agora em março vai fazer 15 anos. Metrologia nessa época, ela era um curso conhecido, assim? Então, assim como a física, a meteorologia no Brasil é um curso de relativa baixa procura, Uhum. por conta do mercado de trabalho, ao longo de muitos anos, ficar focado apenas naquela história de prever tempo, né? Porque Uhum. quando você fala assim, eu faço meteorologia, aí vem sempre uma piadinha assim, dizendo, e aí, vai chover hoje? Bom, essa é uma caixinha da meteorologia, né? Mas a meteorologia, assim como todas as áreas, Abrangente. abrange várias possibilidades, né? E aí, a meteorologia evoluiu muito ao longo dessas últimas décadas, né? E a qualidade da previsão, as possibilidades também. Então, o sensoramento remoto, utilização de satélites ambientais a serviço da meteorologia também foi uma baita ferramenta de melhorar a qualidade das previsões, inclusive para estudos de tempo e clima. Então, a procura sempre foi baixa, mas sempre teve procura. Não é uma procura comparável aos cursos tradicionais de engenharia, medicina e direito, mas felizmente todos os anos tem alunos que buscam essa carreira, principalmente aqueles que, como eu te disse, têm afinidade com exatas e ciências da Terra. Mas não são muitos formandos, então em todos os lugares do Brasil a gente tem cursos no Sul, no Sudeste, no Nordeste, no Norte, no Pará e no Amazonas. Então, não me recordo agora se tem algum no Centro-Oeste, mas no Sul, Sudeste, Norte e Nordeste tem vários cursos de graduação em ciências atmosféricas e meteorologia. É um curso que é procurado por aqueles que realmente gostam da área, né? Que querem Isso, hoje fazer. mais divulgado, né? Então, como eu te falei, são poucos os formandos, mas eles estão se encaixando no mercado de trabalho. E hoje, mais do que nunca, o que eu costumo dizer para os meus alunos é o seguinte: o perfil do profissional de meteorologia mudou nos últimos anos. Então, há décadas atrás, o meteorologista ele era muito rotulado na questão de ir para um canal de TV ou ir para uma empresa prestar o serviço de previsão de tempo. Mas hoje não, hoje você tem aí o agronegócio demandando informações de meteorologista, Realmente. a, 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 as Forças Armadas, mais especificamente a Marinha, tem um braço forte na componente meteorológica para navegação e eles dão suporte para a aviação também. A própria aviação, Sindacta, tem meteorologistas no quadro. Então, é mais uma questão de você entender quais são as possibilidades. Mas o que eu costumo falar para meus alunos hoje é que o profissional de meteorologia de hoje, ele é, acima de tudo, um programador. Então, ele tem que saber aonde estão os dados, processar esses dados,
interpretar esses dados e entregar informação para a população. Então, esse é o desafio, entendeu? Hoje, eu não consigo enxergar muito espaço para o profissional de meteorologia que vai exclusivamente na TV falar sobre Uhum. tempo, como é que vai ser, entendeu? Então, a gente tem algumas iniciativas na área de meteorologia com startups que estão dando certo no agronegócio, e eu vejo muitas possibilidades por aí. Que bom. Só que, além dele ser um curso bem abrangente, tem bastante gente que é um pouco ignorante com relação a isso, que não tem esse conhecimento de, tipo, a meteorologia, como você falou, é mais do que estar lá só prevendo o tempo. Sim. Isso. Então, acredito que tem muita gente que escolhe esses cursos que são mais escolhidos só por quem gosta, que sofre essa parte da ignorância, tanto da família, dos amigos, quando vai escolher. O senhor nunca teve isso na sua família? Não, eu particularmente sempre tive, O assim, apoio? total apoio, né? Então, nunca tive nenhum problema com relação a isso, não. Mas o que a gente vê é que são poucos os candidatos que entram no curso de meteorologia cientes do que o curso pode oferecer para eles, né? Uhum. Então, assim como eu entrei na pós-graduação buscando uma possibilidade de focar um pouco mais na área ambiental, alunos hoje com um pouquinho mais de informação, acesso à internet, porque, por exemplo, quando eu fiz vestibular, não que eu seja tão antigo assim, quando eu fiz vestibular não tinha internet. Então, as nossas informações para buscar é, detalhes sobre algum curso estavam no Guia do Estudante, que a Uhum. editora Abril publicava uma vez por ano sobre determinados detalhes de A, B ou C universidade. Então, você tinha as informações muito superficiais e precárias. Hoje não, na ponta do dedo você acessa qualquer curso, qualquer informação, qualquer grade curricular. Então, hoje, a chance de ter uma pessoa mais desinformada é menor, porque as informações chegam com muito mais rapidez e facilidade com a internet, com o celular, que eu não tinha na minha época, né? Então a chance de eu errar na minha época era maior, ou de chegar Uhum. com menos informação, tateando no escuro era maior. Mas ainda assim a gente percebe que chegam alguns alunos com afinidade em exatas, mas sem entender muito bem que essa história de meteorologia, onde é que isso pode me levar, entendeu? Uhum. Uhum. Mas acontece. Mas o fato é que, mesmo alguns alunos chegando com essa falta de informação, eles acabam se identificando com o curso e seguindo até o final, né? E eu acho que, particularmente falando, o profissional de meteorologia no futuro vai ser um prestador de serviço em excelência. Ele pode abrir sua empresa, sua startup e vai prestar serviço, porque hoje as informações estão na ponta dos dedos. Sim. Então, quando eu entrei para fazer meu mestrado, por exemplo, eu fui buscar o INPE, porque as informações sobre meio ambiente e, de uma maneira geral, sobre dados de satélite estavam lá. Então, você tinha que ir para lá, porque lá era a fonte da informação. E aí você podia trabalhar com essa informação e gerar uma pesquisa. Hoje, com essa política do código aberto e de dados abertos, você pode fazer tudo da sua casa. Então, o que eu precisei fazer na minha época de mestrado e doutorado, que era ir na fonte buscar o dado, hoje os dados estão no cloud. Você acessa o cloud da Amazon, da Dell, da Cisco e por aí vai. Você acessa qualquer base de dados de ambiente que estão na nuvem. Então, hoje você lança uma radiosonda, que é um instrumento para monitorar a atmosfera daqui de Manaus, do aeroporto de Manaus de manhã. À tarde ela já está num portal, você baixa da internet, já tem acesso a essa Uhum. informação. Então, na minha época, isso era impensável. É mais rápido, né? Muito mais rápido. Uma pergunta é, aqui no STEM a gente tem as 5 engenharias, né, que são contempladas pelo STEM, e aí um tema que também está muito em alta hoje em dia é a sustentabilidade, então imagino que muita gente vai querer trabalhar de forma sustentável, esse tipo de coisa, e eu queria que o senhor, assim, saber de que forma a meteorologia ela pode auxiliar essas pessoas é, nesse quesito, né, de trabalhar com sustentabilidade, de que forma a meteorologia atua nesse sentido, tipo. Tá ok. Olha, a meteorologia tem uma componente interessante, que é a instrumentação meteorológica, né? Então, assim, tem um conceitozinho simples que é muito interessante e que a gente vê todo dia na TV e não se dá muito conta, né? Que é a diferença entre tempo e clima.
Vocês sabem a diferença entre tempo e clima? Não. Então, o tempo é como a atmosfera está agora. Então, se você for lá fora, você vai ver ensolarado. Então, o tempo agora é ensolarado. Se você for lá fora agora e ver o tempo chuvoso, você vai ver o tempo agora é chuvoso. Então, o tempo é o estado da atmosfera agora. Então, o tempo é temperamento. O teu temperamento muda, né? Sim. Então, o teu temperamento agora é um, teu temperamento amanhã pode ser outro. Mas É a tua estável. personalidade não muda, né? Isso. Então, o clima não muda. Teoricamente, o clima é um comportamento médio de algum lugar. Então, quando tu vem de avião de Brasília para Manaus, tu não sabe se está ensolarado ou chuvoso, mas com certeza está quente e úmido. Esse é o clima. Porque o clima é um comportamento médio. Então, é aquela história. O clima é personalidade e o tempo é humor. Né? Então, o tempo muda, e o clima ele é um comportamento médio. Para o clima mudar, esse padrão tem que mudar. Por isso que se fala em mudanças climáticas em longo prazo. Porque para um comportamento mudar, não dá para você ver o comportamento de hoje para amanhã. Você tem que ver ao longo de décadas. Para que essa média mude ao longo de décadas, para você dizer assim, teve uma mudança climática aí, porque alterou determinados parâmetros que eram aqui, agora subiram o patamar ou abaixaram o patamar. E aí você fala que teve uma mudança no comportamento médio. Né? Então, a instrumentação meteorológica ela tem um papel importante no monitoramento das variáveis meteorológicas que auxiliam na previsão de tempo e nos estudos de clima. E a instrumentação meteorológica nada mais é do que você ir lá fora medir o que está acontecendo. E para você ir lá fora medir o que está acontecendo, você precisa de quê? Instrumento. Você precisa de um termômetro, você precisa de um barômetro, você precisa de um medidor de vento, você precisa de vários parâmetros, intensidade de radiação solar. E tudo isso passa por engenharia elétrica, eletrônica, automação. Aí você coleta dado, esse dado vai ser transmitido para um servidor. Você precisa de computação, você precisa de informática, você precisa de hardware, software, enfim. Então, a componente de instrumentação meteorológica, ela é muito fácil de enxergar nessas engenharias elétrica, eletrônica, mecatrônica, automação e controle, enfim. Então é fácil de fazer essa ponte. Aí depois tem uma outra componente que é a componente de modelagem numérica, né? Porque tem duas possibilidades de você fazer a previsão de tempo clássica, né? Uma é você pegar os dados lá fora que você está medindo, interpretar e dizer, olha, as condições lá fora, com base nos dados observados, é assim assado. Mas essa é uma previsão que a gente chama para uma área limitada. É uma previsão para uma área limitada e é a previsão de curto prazo, porque você vai interpretar os dados que você está observando no local onde você está vendo os dados e você não tem a capacidade de processar dados para o globo inteiro, porque você não vai conseguir decodificar e digerir todas essas informações. E a outra é modelagem numérica de tempo. Então, você vai pegar todos esses dados observados, inclusive informação de satélite, colocar dentro do modelo numérico, que é um modelo de dinâmica de fluidos, e projetar como vai estar a atmosfera daqui a um tempo. Você vai fazer uma previsão numérica de tempo. Para você fazer uma previsão numérica de tempo, você tem que saber programação. Não tem como fugir. Você tem que saber cálculo numérico, você tem que saber resolver equações diferenciais, entendeu? Então, a meteorologia, como uma ciência exata, ela anda de mão dada com várias engenharias aí. Não tem como fugir. E a questão da sustentabilidade, ela passa por capacitação. Não tem como a gente pensar em sustentabilidade sem capacitação. Então, a gente tem que capacitar nossos jovens, nossos profissionais, enfim, dependendo da idade, todo mundo tem que se capacitar em como fazer algo de forma sustentável. E passa pelo meio ambiente. A meteorologia é ciência da Terra. Então, a gente monitorando o ambiente, a gente tem condição de dizer se o que a gente está fazendo está sendo sustentável ou não. Né? Então, quando a gente monitora o ambiente utilizando dados de satélite, e você enxerga desmatamento, e você enxerga queimada, você pode auxiliar com essas informações de monitoramento ambiental política pública, que vá na direção de um projeto de uma matriz mais sustentável, economicamente viável, né? Então, eu acho que, apesar da meteorologia não ter um apelo comercial tão forte como outras carreiras como direito, medicina, etc., ela é extremamente estratégica na nossa região, tendo em vista que a gente está na região amazônica,
tendo em vista que a gente precisa buscar caminhos que ainda não estão muito claros para a gente com relação a qual é o melhor caminho a seguir no que diz respeito à sustentabilidade, como que a gente pode explorar as riquezas aqui de maneira sustentável, de maneira viável, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com sustentabilidade e meio ambiente. Interessante. E entrando nesse âmbito assim da academia STEM, eu fui informada que o senhor foi. Hoje o senhor é um professor aqui da academia, né? Sim. Mas eu fui informada que o senhor já foi um dos primeiros coordenadores que teve aqui da academia. Então, na verdade, a minha leitura, né? Vou fazer a minha leitura sobre isso, né? A minha leitura é a seguinte: o projeto Academia STEM, ele foi uma feliz encomenda da Samsung. Então, assim, existem projetos em que você submete uma proposta Uhum. e existem projetos em que a instituição faz uma proposição. Olha, a gente estava pensando em ter um projeto institucional e não um projeto de um professor. Então, uma coisa é o professor Rodrigo desenvolver um projeto de P&D na área de meteorologia, engenharia e tecnologia. Aí eu vou lá e aprovo o projeto coordenado pelo professor Rodrigo, idealizado pelo professor Rodrigo. E uma outra coisa é as instituições Samsung e UEA conversarem e chegarem à conclusão de que um projeto institucional de capacitação, de formação de recursos humanos, em diferentes frentes, né, na componente de atrair mais pessoas para a engenharia, na componente de fazer com que nossos alunos se interessem pela academia e aproveitem as oportunidades aqui dentro, e na componente de entregar algo mais, que é o pilar de excelência, além daquilo que vocês já naturalmente veem no curso de graduação, e aí isso se torna um projeto institucional. Então, esse projeto institucional, ele nasce dentro da administração superior da UEA com a Samsung. Uhum. E a Samsung foi e falou, olha, nos apresentem um projeto para que a gente possa avaliar se está dentro daquilo que nós alinhamos. Ah, então foram vocês que idealizaram o projeto e Então, eu apresentaram. fui um dos que sentou à mesa e escreveu o que seria legal ter no projeto Academia STEM. Então, eu dei a minha leitura. A minha leitura é assim, olha, pensando em tudo que foi discutido, pensando num projeto institucional, eu acho que a gente poderia ter essa situação. Aí outros colegas também participaram e disseram, aqui dá para a gente ajustar assim, aqui a gente pode contribuir assado, acho que aqui cabe isso, e esse projeto foi construído a várias mãos. Uma vez que esse projeto foi construído, ele foi apresentado à Samsung. Aí a Samsung fez as considerações dela. Falou, olha, muito legal, muito bom, isso assim, isso assado, talvez desse para a gente ajustar assim, trazer mais engenharias, vamos colocar essa engenharia, aquela outra. E aí a gente fechou um pequeno pacote com 5 cursos, na perspectiva de que isso abraçasse outros cursos no futuro. E assim o projeto foi aprovado para 5 anos. E quando o projeto foi aprovado, eu fui convidado pelo reitor da UEA para iniciar o projeto Academia STEM, né? Lembrando que eu não sou engenheiro, Ok. né? E aí eu, respeitosamente, agradeci o convite e aceitei o desafio de iniciar o projeto Academia STEM, de dar aquele Pontapé. chute inicial, entendendo que era um projeto de 5 anos, podendo ser renovado por mais 5 anos, e que outras pessoas passariam pela organização, gestão e administração do projeto. E assim a gente começou. Então, participei praticamente dos primeiros 6, 8 meses do projeto, de largada, e foi um desafio grande, porque arrancar o projeto em ano de pandemia e foi complicado, mas a gente conseguiu alavancar. Montamos uma equipe, que é basicamente a equipe que tem hoje, né? E iniciamos o projeto, agregamos pessoas da administração superior, porque entendíamos que o projeto, como sendo um projeto institucional, precisaria andar junto com a administração superior, com a pró-reitoria de graduação, com a pró-reitoria de extensão, com a pró-reitoria de pós-graduação,
para que isso não ficasse solto na EST, uma vez que é um projeto institucional. Uhum. E aí, nesse meio tempo, eu peguei Covid. E aí eu internei e hospitalizei, fiquei na UTI um estágio lá, fiquei malzão. E aí, nesse período de UTI e Covid, eu pedi afastamento do STEM. Aí eu falei, olha, dei minha Dá, né? contribuição, participei da elaboração do projeto, foi um prazer participar da elaboração do projeto, participei da arrancada do projeto, foi um prazer participar da arrancada do projeto. Só que, amigo, eu tô malzão aqui, eu vou cuidar da minha saúde. E aí eu pedi afastamento para o reitor e passamos a discutir quais seriam os cenários interessantes para o STEM e tal, até chegarmos no Jucimar. Aí o Jucimar assumiu como coordenador geral do STEM, porque até então eu era o coordenador geral do STEM. Uhum. Uhum. E aí eu pedi afastamento para cuidar da saúde. E aí assim foi. E tenho cuidado da saúde até hoje. Entendendo que o STEM vai muito bem, obrigado. Bom, a gente tá chegando no final, né? Mas mais uma pergunta é, como o senhor, justamente só acabou de responder, né? Que o Cristiano vai muito bem, obrigado, mas como o senhor enxerga que tem continuado esse projeto, né? O senhor acha que... Como o senhor acha que tem que andar depois que assim que o senhor se afastou e tal? Olha, eu tenho acompanhado o STEM de longe Uhum. e tenho visto bons resultados no STEM. Mas para que a gente consiga excelência, é importante que o STEM continue, Uhum. né? Porque esse foi só o primeiro passo. A gente tem outras engenharias para abraçar e é preciso que a academia, principalmente no pilar permanência, assimile a ideia, e isso é um processo, não é do dia para a noite, que a forma de entregar ela está mudando. Então, a forma como eu tive aula na graduação não deve ser mais a forma como vocês devem ter aula na graduação. Então, metodologias ativas estão aí, Uhum. precisam ser utilizadas, são ferramentas poderosas, mas é preciso que o professor se adapte, evolua e construa esse processo também. Então, não é tão rápido assim, mas eu vejo de forma muito otimista que outros professores vão aderir, que os que estão com dificuldade vão se adaptar e todo mundo vai construir e ganhar com isso. Espero que a componente de atração tenha um super sucesso nos próximos anos, aí atraindo uma meninada nova para as áreas de engenharia. E excelência, não tem nem o que discutir, né? Sempre bom o extra. É uma discussão que eu sempre tive aqui na UEA, que curso de férias não deveria, na minha opinião, tá? E aí vocês vão ficar chateados comigo, mas eu acho que curso de férias na UEA não deveria ser curso de oferta regular. Uhum. Curso de férias na UEA deveria ser curso extracurricular, Hum. porque curso regular é em período regular. Não dá para você pensar num curso de férias de 2 meses, 60 horas, porque Não dá é tempo. improdutivo. Sim, sim. Para não dizer outra coisa, é improdutivo. Agora, você pegar um curso de férias para aprender coisas novas, coisas extras, coisas Soft que você skills. não vai aprender na grade regular, eu acho que isso é poderoso. E o STEM tem contribuído com isso, e eu faço votos que o STEM continue aí pelos próximos 20, 30 anos. Não sei se com dinheiro da Samsung, mas outros parceiros podem aderir. Uhum. Só para terminar, uma dica que o senhor deixa para os bolsistas que fazem parte do STEM, porque a STEM ela é uma oportunidade única, Ok. só que muitas vezes alguns bolsistas não têm consciência disso. Qual é a dica que o senhor deixa para eles? Eu acho o seguinte, eles não têm consciência, na maioria das vezes, por falta de maturidade, né? Mas se eu pudesse deixar uma dica, é não perca a oportunidade, porque ela passa, Uhum. né? E aproveitem para aprender tudo que vocês podem, porque agora é o tempo de aprender, entendeu?
Porque depois que vocês saírem, eventualmente depois que vocês arrumarem um emprego, aí a realidade vai ter que se adaptar à realidade do dia a dia de vocês. Não necessariamente vocês vão ter tanto tempo para inovar, para discutir, para errar, para testar, para experimentar. Então, não percam a oportunidade. Ter um STEM com as oportunidades que tem na UEA é a oportunidade que você não tem em Universidade do Sul e Sudeste do país. Entendeu? E muitas vezes a gente subestima a nossa realidade. Então, não perca a oportunidade. E não fique muito tempo aqui. Ao mesmo tempo que é uma oportunidade boa, fique periodizado, forme no tempo correto e siga o fluxo. Não fique 10 anos no STEM, não, porque isso pode ser daninho para você. É isso. É isso. Acho que não. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Eu que agradeço. Esperamos nos encontrar de novo em outras oportunidades, né, do STEM, que Sim. sempre tem. Estou por aí. Né? Contem comigo É sempre. isso, pessoal. Fiquem ligados nos próximos episódios. É isso. Tchau, tchau. Grande abraço.